Beleza. Então, gente, eu separei uma aula aqui, que no caso é para jogar o 50-50. User joined your channel. Para quem não conhece, o jogo 50-50 ele consiste em 10 pessoas numa mesa, uma mesa só, e 5 dessas 10 pessoas ganham. Ou seja, os 50-50 você encontra eles no valor de User 1,50, joined your channel. 3,50, 7 dólares, 15 dólares, 30, 60, 100, 200, 300, 500 e por aí vai. E como é que a gente joga esse tipo de torneio? Ele consiste em 10 pessoas, tem 5 delas entram no dinheiro, e quando o sexto cai, né, no caso, o jogo acaba. Então, quem tem mais ficha vai ganhar mais dinheiro, no caso. Se vocês olharem no PokerStars, ele é nessa forma aqui. Sitting Go, aqui vamos ter uma mesa. No caso, Sitting Go, uma mesa. E aí vamos em micro, por exemplo. Micro aí vamos ter aqui, ó, 50-50, no caso, de 1,50. Eles são 10 players. Se você clicar na mesa, ele premia os primeiros 5. Ele devolve o buy-in, né, para os 5 que ficaram vivos, praticamente, porque você paga 1,50, ele devolve o buy-in de 1,39, tá? Então, tipo, se você ficar com uma ficha ali entre os 5, sobreviveu com uma ficha, você ainda continua ganhando quase que o teu buy-in de volta, que é 1,39. E se a quantidade de fichas que você tiver no final, ali, quando cair o último, você ganha mais 4 centavos por cada 100 fichas. Ou seja, vamos supor que... Vou pegar aqui uma calculadora. Vamos supor que você tem 5.000 fichas e finalizou o jogo, né, com 5.000 fichas, e você vai multiplicar essas fichas aqui por dinheiro. Então, no caso, seria 5.000 vezes, estaria aqui 100, deixa eu fazer Divide por 100 e multiplica por 0,04. Exatamente, aqui, dividido por 100 igual a 50 vezes 0,4. Ou seja, você vai sair ali com 2.000 fichas, no caso, mais É 2 dólares. Né? e 39, 2 dólares, mais 1,39. Opa, desculpa aqui. Eita. E que ao invés de você vezes 0,4. Tá certo, porque lá em cima tá sem vírgula também. 0,4. Bom, daria no caso, peraí, deixa eu ver aqui. 2 dólares. Caramba, como é que eu vou fazer? Coloca o 2 direto. Né? 2 mais 1,39 dá 3,39 no caso. Mais 1,30. 1,39 igual a 3,39. Ou seja, você jogou o torneio, saiu com 5.000 fichas, você faz 3,39 e aí você, tirando o seu buy-in, né, no caso, você tira 1,50 e vai dar 1,89 de lucro, porque você conseguiu, no caso, 5.000 fichas. Então ele vai consistir nisso. Isso aqui é o jogo de 1,50 e aí temos aqui de 3,50, né, no caso. E quando é o de 3,50 vai aumentar consequentemente, né, no caso. São 11 centavos por cada 100 fichas. E aí se você vai para o 7 dólares, ele vai estar ali 22 centavos por cada 100 fichas. O 15 dólares aqui no caso, opa,
vai dar 0,47 por cada 100 fichas. E vai aumentando, né? Consequentemente, o buy-in é mais alto, você vai ganhar mais. Então, tipo, quando eu falo aqui do 50-50, eu não jogo 50-50 de que não seja turbo, tá? Tipo, ele tem também no formato regular, para quem gosta do regular. Eu não gosto muito porque demora um pouco mais. Geralmente esse torneio turbo de 50-50 ele dura entre 30 e 55 minutos. Então, tipo, é um jogo bem rápido. E eu prefiro ele nessa forma aqui porque eu gosto de jogar com a questão do roubo de blind. O outro aqui, o regular, para tipo de curiosidade, ele demora até 1h20. Eu joguei bastante também. Dá um pouco E o Reiki, em comparação, eu não sei dos outros, mas o 1.50 é assim. O Turbo ele vai dar 0,61 e o regular vai dar 0,83, cada jogo, né? De PT, no caso. Aí, tipo, a melhor forma de jogar, no caso, né, o 50-50. Jogar de forma tight até os blinds chegarem a 60, 120. Ou seja, somente abrir mãos prêmios com agressividade, né, no caso. Você joga mão prêmios e quando jogar você joga bem agressivo. Pares, você joga pelo call 15, no caso set value, que é você joga um par por caso você vai pegar e ver um flop bem barato. Caso você trinque, você continua no jogo. Se você não trincou, qualquer carta mais alta na mesa, principalmente quando tem 10, valete, dama, rei, ás na mesa, é mais fácil você sair fora, porque você tentar acertar a sua trinca ali, você já vai estar perdendo, porque a galera joga com mãos prêmios, né, no caso. Então vai estar no range do pessoal que está na mão com você e no teu não está. Então é melhor você foldar. Até os blinds 60, 120, né, no caso. Aí você começa a jogar por push, fold em posição, ou seja, você está no botão, cutoff, a mesa rodou em gap, você faz um raise de 2.2, tá? Para você tentar levar os blinds, né, no caso, porque eles não querem gastar ficha, eles não entram na mão com cartas marginais. Então, tipo, é bem fácil você conseguir roubar blinds nessa situação. Mas você jogar nessa forma também, você tem que pegar um range de mão para fazer isso, que seja possível jogar pós-flop, tá? Porque você fazer isso com 7-2, por exemplo, você toma call, depois você vai ficar sem ação. Então, tipo, você tem que ter uma mão ali que tem uma equidade boa para você fazer esse tipo de jogada aqui. Caso contrário, você deixa os blinds passar e preserva suas fichas, porque, como eu falei, é um jogo de sobrevivência. Então você vai jogar para sobreviver. No caso, quando os blinds chegam a 100, 200, aí você, em vez de fazer o 2.2, aí você já vai começar a abrir all-in para cima dos blinds, caso você tenha um Ice 8 suited ou Ice 9 off para cima. Porque você só vai tomar call nos blinds de mãos que sejam melhores, né, no caso. Então, tipo, não vai ser toda hora que você vai encontrar um Ice Rei, Ice Dama, Ice Valete, Ice 10 naquelas posições ali. Então, tipo, a maioria das vezes vai passar, uma hora ou outra você vai tomar call, com certeza, você vai perder as fichas, você vai perder o flip, mas você ainda continua com uma equidade muito boa de acertar também, poder dar uma bad numa situação dessa. Mas essa é a forma que eu jogo, tá, gente? Eu não estou falando que essa forma aqui ela é correta ou ela é errada. Eu estou falando para vocês a experiência que eu tenho sobre a questão do 50-50. Ou seja, você joga por roubo e steal nas melhores oportunidades, tá? Quando os blinds estiverem altos. Porque cada ficha que tiver no pano é lucro para vocês. Então, tipo, o blind tão alto, a mesa rodou em fold. Aí você está numa situação que é a seguinte: você vê que o botão ele é o short, por exemplo,
e tem um outro cara na mesa que está um pouco mais short do que ele. Ou seja, o botão para te dar esse call, ele vai pensar duas vezes. Ou ele tem uma mão premium ou uma equidade muito boa para te dar esse call. Caso contrário, ele vai foldar, porque ele vai querer que o cara que está mais curto que ele caia primeiro, para caso ele entrar na premiação, pelo menos recuperar o buy-in. Então você tem que observar os melhores spots para você fazer isso. Logicamente, você não vai fazer isso contra o chip leader se você não tiver uma mão premium. Mas todo roubo de blind que você puder fazer nessa situação é muito bem-vindo, porque são ali 400, 500 fichas, ou seja, se tem ali 400 fichas, você recebe 11 centavos por cada ficha, por exemplo, no 3,50, por cada 100 fichas, né, no caso, ou seja, já são 40 centes ali de dólares que você está levando, né? Você começa a transformar isso em dólar, tá? Então, tipo, essa daqui são as coisas que eu, por exemplo, quando eu jogo, eu procuro fazer, né? Pensar. A meta do jogo, né? Sobrevivência, no caso, tentar sobreviver de todas as formas, que seja uma ficha que você tiver ali, tá? Tem uma oportunidade que uma pessoa pode cair primeiro que você. Ah, eu só tenho uma ficha, eu vou dar esse call aqui que eu tô de AIS e 8. Mas tem um cara que tá curto e entrou na mão contra o chip leader que já tá na mão. Então, tipo assim, nessa situação aqui, eu foldo. Porque, tipo, se o chip leader pega e leva esse cara e o cara cai, eu entro na premiação e recupero meu buy-in, pelo menos. A sobrevivência é o ponto crucial para esse jogo. Acumular a maior quantidade de fichas possível jogando com cautela, né, no caso. Então, tipo, você está sempre olhando como é que a mesa está se comportando, quem está jogando, se são regulares, se não são e por aí vai. Observar sempre contra qual vilão você está jogando e o tamanho do stack dele, né? Tipo, para não ser você pegar um vilão que ele é Seek, por exemplo, tá com stack gigante, vai ficar te dando call com N2. Então, tipo, contra esse tipo de player, você joga as mãos mais fortes. E uma outra coisa que é bom sempre fazer é colocar cores, tá? Porque não dá tempo para você ficar fazendo note nesse tipo de jogador. Você pode fazer depois, quando acaba o jogo, etc. Você pega ali algumas mãos e faz alguns notes. Mas na hora, eu costumo fazer da seguinte forma: eu coloco ali, vamos supor, verde, o cara está jogando muitas mãos. Vermelho, o cara está jogando poucas mãos. E roxo, eu sei que o cara é regular do jogo. Então, tipo, eu coloco essas cores porque quando eu entro na mão com eles, eu já vou saber qual é o tipo de jogador mais ou menos que eu estou enfrentando. Se ele é um jogador que joga muitas mãos, ele vai ter provavelmente um range não tão forte. Se é um jogador que está em vermelho, ele joga mais tight, então eu já vou saber que o range dele está forte. Qualquer tipo de board que possa me assustar contra esse tipo de jogador, eu vou estar foldando a minha mão porque eu não quero cair do jogo. Então, tipo, colocar essas cores e fazer essa meta em cima de quem você está jogando. Objetivo: não cair do jogo de forma alguma. São apenas 10 players e 5 deles são vencedores. Então, tipo, você tem que ter a perspectiva de não cair do jogo, não importa o que aconteça. Que você fique com 2 fichas, 3 fichas, mas não cair do jogo, porque aí você pelo menos recupera ali próximo ao seu buy-in. E aí uma coisa que é muito importante, para você jogar o 50-50, se você joga ele uma mesa, por exemplo, você vai ter que jogar ele com buy-in bem caro para você ter retorno. Se você jogar um buy-in baixo, ele é meio complicado de ter um retorno. Então você tem que fazer um volume. É muito importante para ser lucrativo no 50-50 jogar com volume, né? Porque todas as vezes que você entra na premiação, se você não tiver, por exemplo, o mesmo tanto de... por exemplo, não tiver com muita ficha, você não consegue fazer um dinheiro legal no final dele.
Então, nem todas as mesas que você sobreviver, você vai terminar com 5, 6 mil fichas. Umas você vai ficar ali o tempo todo e no final você vai estar com as 1.500 fichas que você recebeu para iniciar. Então, tipo, na outra mesa você vai estar com 6 mil fichas. E na outra você vai estar com 3. Então, tipo, a soma quando você voluma, ela é boa. Só que se você jogar de uma ou de duas em duas telas, você fica ali meia hora, 50 minutos, e aí no final, se você gastou ali, vamos supor, duas entradas de 1,50, no final você recebe lá em 2 dólares e no outro 1,97, ou seja, você teve um lucro mínimo ali, né, no caso. Então fazer volume, e aí recomendo que seja tipo de no mínimo 4 a 6 telas. E outra coisa também, questão do volume ali, para quem joga pelo Reiki, no FIP você consegue fazer, digamos assim, mais volume do que em qualquer outro jogo que seja do mesmo padrão, digamos, com 9 pessoas. Por quê? Porque você não precisa focar no free-handed, no hands-up, né? Você só precisa sobreviver ali. Então, basicamente, chegou numa altura do torneio ali e você não conseguiu ficha, você joga para sobreviver. Você conseguiu ficha, você joga para pressionar, entendeu? E por aí vai. Então fica bem fácil de jogar. Exatamente. Então, tipo, de 4 a 6 telas no mínimo para você fazer um volume legal, porque a variação dele dura entre 30 e 55 minutos, vai depender dos ciclos, né? Porque, tipo, tem muita gente que não entende muito o jogo, está começando a jogar, principalmente nos buy-ins baixos, 1,50, 3,50, estão começando a jogar o jogo, estão começando ali a subir buy-in de 1,50 para 3,50, então, tipo, ainda jogam mão marginal e, tipo, são SIC, dá call em muitas coisas. Então, tipo, eles acabam fazendo com que o jogo acabe mais rápido do que o normal. Então, tipo, você tem que ver que a mesa que você está jogando se tem possibilidade de acabar mais rápido ou não, né, no caso. Então, por isso que fazer o volume é bom, porque você não vai ficar jogando ali, tipo, para acertar e ficar blefando. Você não blefa num 50-50, tá? Tipo, você, para blefar no 50-50, cara, é praticamente você jogar dinheiro fora. Porque quando alguém entrar na mão com você, se te der call no raise, é porque tem uma mão com equidade boa. E se você der um raise e o cara te tribetar, e você, por exemplo, vamos supor que você tenha Ás e 10, aí você deu o raise, o cara te tribetou, você pode largar essa mão, o cara tá com a mão melhor do que a tua. Não precisa nem entrar. Então, tipo, jogar bem assim, seguro e tal. Então, essa daqui são as metas, tá? Tipo, que eu tiro na minha concepção, na minha visão dos 50-50. E eu vou estar passando esse PDF aqui para vocês depois, se vocês quiserem, quem quiser só falar, para vocês guardarem, terem aí, tipo, ver mais ou menos, e aí vocês vão adaptando, né? Tipo, isso daqui é o jeito que eu jogo, mas vocês podem adaptar para o jeito de vocês e fazer, pô, eu acho que eu vou jogar tight até os blind de 75, 50. Então vocês vão trocando aí, colocando da forma que vocês achem melhor e tendo uma base sobre essa daqui que eu montei, né? Tipo, do jeito que eu jogo. Enfim, alguma pergunta sobre isso daqui, gente? Ou deu para todo mundo entender aí? Tranquilo? Tranquilo. Bem suave. Beleza, então a gente vai para a segunda parte agora. No caso, eu vou fazer aqui uma sessão, tá? E eu vou tentar aplicar todos esses princípios básicos que eu coloquei para a galera. Logicamente, nem todos vão ser exatamente como está escrito ali, só que a gente vai procurar jogar naquele padrão. E a situação é que, tipo, no começo do jogo a gente vai estar bem tight, bem tranquilo. E mais para frente, quando os blinds começarem a aumentar, aí tem a coisa, tipo, você em certas ocasiões você não pode ter medo de jogar, tá? Tipo, vou perder meu buy-in, porque tipo, você perde o buy-in numa mesa, você vai ganhar na outra, então você recupera. Basicamente, o que você vai pensar bom, eu não posso perder o investimento que eu
coloquei. Então, tipo, no final, você tem que ter, no mínimo, de volta o que você gastou para os seus buy-ins, tá? E o que vier de lucro, melhor ainda, lógico, né? A gente vai jogar para isso. Então, eu vou fazer uma sessão aqui e aí eu vou tentar ir esclarecendo, colocar minha linha de pensamento, e se alguém tiver alguma pergunta na hora, pode perguntar, pô, naquela mão ali, naquela mesa, por que você não jogou isso? Ou por que você não fez aquilo? Por que aquilo ali aconteceu? Qualquer tipo de pergunta vocês podem fazer aí, que eu vou tentar estar explicando da melhor forma possível, beleza? Beleza. Então, tipo, basicamente eu abri o banco aqui, agora tem $44, e eu vou abrir 6 mesas e a gente vai começar a sessão. Lembrando que eu sou, como é que eu posso dizer? Eu era, né, tipo, quando eu estava jogando direto, eu era regulado os 50-50 de $7. Então, tipo, se eu pegar aqui $7 50-50, isso daqui são os de agora. Deixa eu ver aqui, data em all data. 50-50, $7 aqui é tudo. Acho que meu Holding Manager ele resetou esses dias, cara. Vamos ver aqui, né? Twins. Tipo, eu acho que a minha database do Holding Manager ela deu uma zerada, porque isso daqui não são os números que tá antigamente. E, bom, enfim. Mas mesmo assim eu joguei alguns agora, esses dias. E aí vocês podem ver aqui, tipo, de $7 estamos plus, de 3,50 estamos plus, de 1,50 eu acho, não tem, deixa eu ver, 1,50 não tem. Mas tipo, em alguns torneios que a gente jogou, a gente tá aqui com esse gráfico por enquanto, nos 50-50 que eu joguei. Então vamos abrir aqui, deixar para filtrar aqui logo. Tá aqui, 50. Temos aqui, vamos abrir um. Aí vamos para o micro, 3,50. Vendo a coisa errada. Abrimos quantas até agora? Aqui no caso, como eu falei, já é uma mão prêmio. Então, tipo, ele abriu do TG, como é início de torneio, eu vou dar só call, vou esconder minha mão, vou ver qual vai ser a ação dele depois do flop. Se caso alguém aqui entrar de all-in, eu dou uma pesquisada se eu continuo na mão ou não. Vocês podem ver que as outras mãos aqui eu só tô dando fold porque não interessa muito roubo de blind, alguma coisa do gênero agora. Então temos aqui 1, 2, 3, 4. Temos registrado em mais algum? Fold. Aqui é aquela questão que eu falei para vocês anteriormente. Call 15, eu dou um mini raise aqui e jogo pela trinca. Se não trincar, eu saio fora.
Aqui nessa situação aqui eu não ponho o par de 7 na mão deles, tá? Não ponho nenhum 7 na mão deles, porque se eles tiverem 7 na mão aqui, é um par. Então eles já estão numa quadra, eu já estou perdendo há muito tempo. Então por isso eu não coloco essa quadra na mão dele, mas agora a gente fulou, a gente não solta essa mão aqui nem a pau. E eu regulei bem o pote aqui, não vou ficar jogando, tirando eles da mão. Mas agora eu posso... Aqui eu estava explicando essa, acabei jogando errado aqui. Eu comprei uma dama que se ele não tiver, ele também não paga. Então aqui, tipo, eu vou tentar extrair um pouco. Bota um pouquinho mais de ficha ali. Praticamente, tipo, se eles não tem nada aqui, eles não dão call, tá vendo? Ninguém quer perder ficha. Vou trocar isso daqui rapidinho. Aqui, ó, no caso, era jogar pelo call 15, mas o cara já deu um raise aqui, então eu prefiro não gastar minhas fichas agora. Aqui, ó, tipo, também, mesma coisa. Jogar esse tipo de mão não vale a pena. Tem muita gente que pega um par de ás e fala, ah, vou jogar. Um par de ás não, né? Um ásinho na mão fraco. Foi estranha a frase pra quem soube. É. 57 aqui. Eu só tô colocando essa mesa, essas duas mesas diferentes pra me saber. Pra me saber o buy-in delas, né, no caso. Aqui Ás e Dama, eu vou entrar nessa mão, no mini raise. Nunca entro de limp numa situação dessa. Eu já tomo uma tribet aqui, eu dou o call para ver como é que vai se sair aqui. Esse rei aqui tá no range dele, mas também tá no meu. Eu quero ver a ação dele agora, do tribet, ele já meteu o all-in aqui nessa situação aqui. Normalmente, eles fazem isso ao contrário da situação de um torneio, tá? No torneio o cara faz isso daqui porque ele não quer call. Aqui ele quer call, ele tenta esconder a mão dessa forma. Aqui eu tenho um Ás e Rei, jogando aqui contra um vilão. Como é início de torneio, eu vou sempre estar dando call, escondendo a minha mão. Só vou manter aquela linha de pensamento ali do anterior, né, no caso. Pode ver que aqui deram check, eu tenho duas overcards. Agora eu acertei o valor e aqui eu já não solto mais. Aqui no caso ele já tribetou essa situação. Já tribetou essa situação, eu tribeto ele porque aqui eu quero extrair. E se ele não tem, é isso que acontece, fold. E eu não preciso ficar arriscando meu torneio ali nessa situação. Se tiver alguma pergunta aí, vai perguntando, gente. Aqui no caso eu tenho um vala-vala e nessa situação aqui eu também vou regular o pote, vou fazer o básico mini raise.
E mesmo assim, ó, pode ver, não tem nada na mão, eles vão foldar. Ace rei aqui nessa situação, mini reis. Tipo, o jogo agora ele é bem tranquilo, bem devagar. Quando chegar um pouquinho mais à frente ali pro level 7, aí vai começar a ficar a coisa mais rápida. Então, tipo, naquela situação lá na frente, eu tenho que ter ficha o suficiente para quando eu chovar, eu ter fold equity nos vilões. Aí no caso aqui, nessa situação aqui, ele chovou, eu tô de Ás e Dama, poderia dar Skull aqui porque tá suited, mas eu prefiro preservar, porque lá na frente é o que vai me dar dinheiro. Aqui não tô ganhando ainda, ninguém caiu, tem 10 players ainda. Aqui eu vou para tribet, boto 400 e alguma coisa, para já saber se ele tem essa dama ou se tem algum par de mão ali, se trincou alguma coisa. 7 value aqui. Aí ele já me voltou, aqui eu não tenho mais fold. Se ele, aqui nessa situação aqui, o que pode estar acontecendo aqui é ele tá trincado, tá? Se ele não tiver trincado, ele tá perdendo essa mão. Trincado ele não tá, porque senão ele já tinha dado esse call. Ó, tava. Ó, eu falei pra vocês, né? Trinca. Esse é o único problema do 50-50, né? De você adivinhar onde estão as trincas. Então aqui a gente acabou para cair agora. Mas tudo pode acontecer. Aqui o set value aqui já não tem mais como dar score. Pode ver que o range de mão que os caras abrem, ó, é bem forte. A rei, o 9-9 ali nem tanto para um começo de torneio. User left your channel. A gente está aproximadamente em qual level agora? $10.000 pro Park Level. Pode ver que a maioria aqui é só fold, fold, fold. User left your channel. Aqui nessa situação eu tenho um Ás e Vala, vou defender. Mas caso o flop venha muito ruim, eu saio fora. Esse flop aqui tá mais no range dele para roubo de blind do que no meu. Aqui eu dou um mini raise.
Aqui eu não preciso ficar brincando com... Eu vou acertar alguma coisa. Não vou ficar gastando ficha. Vocês podem ver que eu estou basicamente foldando todas as mãos. Só vou começar a ter alguma ação depois que tiver ficha suficiente no tapete para poder arriscar o meu stack, né, no caso. User left your channel. User left your channel. Agora o jogo tá bem paradão assim, daqui a pouco começa a agitar. Que é aproximadamente 15 minutos de jogo agora. Vamos ver, ó. Par de rei, par de 7. E geralmente acontece isso, quando você dá um call ou chove um par pequeno, você encontra sempre aí uma mão prêmio. E se você não trincar seu par pequeno, acabou. Mas isso é sempre bom, quando acontece isso, a galera vai caindo e aí vai chegando mais próximo dos 5 que ganha e a gente se manter ali, né? E geralmente se você fica grande, se você fica deep aqui nessa situação, você vai estar sempre pressionando, né? Pra você roubar os blinds. Então, tipo, o começo de jogo assim é mais as mãos prêmios, acumular fichas ali. E se você, caso fique grande ali, 3.000, 4.000 fichas pra cima, aí você vai pressionar os blinds bastante.
Aqui nessa situação aqui, ó, isso daqui é roubo de blind. Então tem um par de 10 aqui, eu estou bem defendido. Aqui eu vou direto pro all-in, porque 440 fichas para mim já é muito bom. Então aqui o risco dele foldar essa mão é muito alto. Viu, né? Então, no caso eu já fui a 400. E ali não cabia um call? Não, porque eu não posso ficar gastando ficha aqui nessa situação. Porque, tipo, a maioria das vezes eu vou errar o flop. E se eu errar o flop, pra mim blefar ele, é muito complicado, tá entendendo? Cada ficha que eu coloco no pano aqui é dinheiro, né, na realidade. Então, tipo, eu prefiro esperar um pouco mais, deixar os blinds ficar mais alto, porque aí se eu for me arriscar com aquela mão, de não acertar ela, eu já vou entrar nela de all-in, entendeu? Beleza. Eu não vou ficar dando call para acertar flop ou coisa do gênero. Eu vou tentar olhar para ver se o spot é bom e aí eu chovo, porque aí eu só vou tomar call se o nego tiver com uma mão prêmio. Fora isso, eles vão foldar. Aqui no caso, um Ace 9. Nessa situação aqui, eu tenho um pouco mais de ficha. Eu posso dar o call, só que essa situação aqui, ele está vindo do TG mais um. Então, provavelmente, ele pode ter um Ace ali que está me dominando. Então, é melhor ficar com meu stack aqui preservado de 1.7k e poder jogar lá na frente e ter fold equity na maioria dos jogadores. Aqui nesse caso tem 240 fichas, Vala não joga muito bem aqui, então tipo eu já entro de all-in, porque eu só tomo call de mão Ace Rei, Ace Dama, eu vou por um flip, né, no caso. E aqui 240 fichas já tá bom pra mim também no flop. No pano, né, no caso. Pode ver que tipo Ace 9, eu tô fora de posição, essas coisas eu não jogo nunca. Não no começo, assim, mais pra frente de repente eu vou começar a jogar dependendo da situação. Você pode ver que a maioria das pessoas vai com mão já formada ou mão prêmio. Aí quando toma call assim de dama vala, essas coisas assim que não tem tanto valor, essas mãos sempre, a maioria das vezes perde. Pode ver que o raise dele aqui, ó, já é quase chegando a 3x. Então, tipo, é o tipo de jogador que está com uma mão bem forte para fazer isso. Quando tem uma mão mais neutral, não quer gastar tanta ficha assim, naquela posição ali que tinha muita gente ainda para falar, né? Aí você pode ver que agora já começa isso aqui, ó, open shove, por causa das fichas que estão na mesa, né? Aqui, ó, nesse caso, já tem 315 fichas na mesa. Isso aqui rodou em fold. Aqui, pra mim, eu já posso pensar em entrar de all-in, porque o risco dele foldar aqui é muito grande e meu dama 10 já joga muito bem. Aqui nessa situação também, já vou pro open shove. Aí aqui, ó, é isso, eu quero os blind, né? Aqui é onde eu começo a jogar. E aí é que vem a variância também, né? Tipo, pode ser que eu vou pegar o cara ali com uma mão melhor do que a minha, e por aí vai. Mas aí eu já tenho que começar a correr risco porque os blinds estão altos
E eu não posso perder tanta ficha assim com os blinds passando por mim e os antes também. Então agora eu vou estar procurando os melhores spots para poder dar o open shove. Vocês podem ver que agora é só isso aqui, ó. A maioria dos caras vão fazer open shove. Esse dama 10 aqui eu só não entrei porque eu tô muito longe, tem muita gente para falar. Não era open shove também. Aqui, ó, 600 e poucas fichas. Aqui, ó, fold. Ah, mas ali tu podia dar o call. Não, não podia dar o call. Porque aqui, como eu falei, a gente tá jogando por dinheiro, né? Tipo, eu preciso sobreviver. E é muito rápido o jogo, não é um torneio que eu posso estar dando call e me recuperando, porque os blinds aqui estão muito altos, né, no caso. Esse aqui pode entrar de chove agora, mas a maioria das vezes aqui eu vou estar na frente dele com As 8 suited. Aí é onde eu coloco naquele range, né, no caso. Então, tipo, As 8 suited aqui já é o suficiente, eu vou fazendo a manutenção dos meus blinds para sobreviver. Agora já começaram a abrir os As 9, por aí vai. Aqui tem um all-in ali do TG, os blinds estão muito alto agora. Mas provavelmente ele está chovendo qualquer AIS aqui, aí para dar um call aqui fica complicado. Se eu não acertar, qualquer AIS raio ali vai me levar. Vocês podem ver, o cara tem 200 fichas na mesa. Se ele não tem jogo, olha lá, ele não vai. 800 fichas aqui, tu ainda tem fold equity. Nos vilão, no caso. Aqui nessa mão aqui eu não tenho como correr dela. Os blinds estão muito altos. Eu tenho que chovar ela em N2 aqui. E call também. Tomei um call. Vou dar uma subidinha lá que eu peguei. Tomei um call de As. Vou dar uma subidinha lá que eu peguei FT aqui daquele HG. Beleza.
User left your channel. O 50-50 ele fica basicamente dentro dessa rotina, né? E como eu falei, você vai tomar call, né, quando você dá shove de mãos prêmios, e aí tipo quando você está muito curto, ele fica um pouco mais difícil de jogar, sendo que quando você tem bastante ficha você consegue pressionar os vilões e a maioria das vezes eles vão estar foldando mão para você, com medo justamente de cair do torneio, né, no caso. Essa mão aqui é uma mão que eu posso chovar também, estou fora de posição, mas estou do TG, então tipo, representa muita força. Então eu prefiro entrar aqui porque as blinds aqui já estão alto também. Aqui no caso, vindo qualquer chove aqui, eu vou ter que pagar essa situação. As e 8 aqui, na maioria das vezes eu estou na frente. E aqui é mais pela bad, né? Olha lá. Aí 5. Aí seguramos. Puxamos. Aqui seguramos, puxamos também. Aqui temos um AS e 8, só que já foi aberto aqui do TG. O TG não. Aberto aqui. Nessa situação aqui é melhor foldar. Aqui já está representando força de mão. Ele é um par de 4. Aqui é fold. Aqui é fold. Nessa situação aqui open shove também, porque aqui eu vou estar na frente dele. E eu não tenho mais como ficar foldando, ele deu cola. E agora é só segurar. Seguramos, dobramos. Nessa situação aqui eu poderia estar chovando aqui também, apesar de que ele está curto aqui, né? Esse aqui é o problema. Mas a gente vai tentar de mesma forma. É só não pegar ele de eyes ali, a gente vai estar num flip legal. E para ele pagar, ele ainda dá fold aqui nessa situação, ó, porque, como eu falei, sobrevivência é tudo. Tem 7 pessoas no jogo, né, no caso. Aqui nessa situação aqui eu vou deixar passar esse dama rei suited aqui, porque já teve a abertura do TG e com esse stack aqui ele já não larga mais, né, para trás. Então, realmente ele está na minha frente ali. Eu vou ter que ficar dependendo de acertar para... Que eu vou tentar sempre estar entrando nos melhores spots, né, no caso. User joined your channel. Nessa situação aqui eu poderia estar chovendo esse par aqui também, só que eu tenho ficha suficiente para segurar mais um pouco, até porque tem 2 caras aqui, 3 praticamente, está mais curto que eu. Então, tipo, se fosse um par aqui de 7 para cima, eu estaria dando chove. Mas nessa situação ali eu prefiro foldar. As 7 suited aqui, só que eu sou o primeiro a falar, tem muita gente para falar, eu também vou... Apesar de que foldar essa mão aqui já não tem muita... que vai pro fold também, fold. Fold lá em cima e aqui também.
Pode ver que ele tem bastante ficha, ele pressiona, né, o pessoal. Aqui no caso, nessa mão aqui, não importa, mesmo que eu perca o torneio ou o que for, aqui eu entro de all-in em qualquer situação com essa mão. Ele tá vindo para roubar blind, né, no caso, e aqui eu vou dar o call, não tô nem aí. Uma mão que eu tô dominando ele, só que ele acabou acertando 3 ali e me fudeu. Ó. Aqui você vai perder mais é isso, né, pela bad. Mas um Ás e Rei ali não tem como você foldar, não. E aqui no caso, olha lá, a premiação do pessoal, ele que saiu em primeiro levou $24, né, no caso. O último ganhou $9,23, ou seja, o buy-in era $7. Aqui nessa situação agora eu já tenho que chovar. Os blinds estão muito altos, já passa por mim, eu preciso de ficha. O problema é tomar call de mão superior. Olha lá. Só tomando chumbo. 10,5 não tem como dar esse call. Aqui no caso tem 6 pessoas, ele tá botando pressão, eu tenho um Ás e 7. E tem um cara aqui que tá muito curto, já vai cair. Então, tipo, não tem por que eu me envolver nessa mão. Aqui no caso eu já vou pra cima dele, porque tem uma mão com equidade boa. Preciso de blind também. Aqui nessa situação ele tem muita ficha, eu poderia estar dando esse call aqui, que ele está entrando para roubar blind, tem 2 que está curto, então tipo, eu vou foldar essa mão porque tem 2 curtos aqui e eu tenho ficha suficiente ainda. Normalmente se eu entro nessa mão aqui de 10-10, esses aqui folda porque para eles é vantagem continuar no jogo e ele me ganhar a mão, né, no caso. Poderia ser uma mão ganhadora, mas é isso aí, é melhor preservar do que cair nessa situação. Já entrou de all-in aqui o maluco, fold. Aqui o que aconteceu? Aqui a gente puxou menos que a gente gastou para entrar, com pouca ficha, puxamos em quinto, 3,30 só. Acabou na sessão, a gente tem 2 telas só agora. E aqui é aquela mesma coisa, tem 6 pessoas, tem ele aqui bastante curto, então tipo, não tem por que se envolver com uma mão dessa. Temos na realidade um para cair numa mesa e outro na outra. Né? E agora nessas 2 mesas aqui vocês podem ver que o blind é muito alto, né? Então tipo, tem que jogar assim para perceber o melhor spot possível.
Aí aqui nessa mesa a gente puxou 6 dólares e 10. Aí sobrou a última mesa de 7 dólares. Vamos ver se a gente consegue puxar alguma coisa aqui ainda. Sim, é porque ele tem bastante ficha, né, no caso. Aqui nessa situação eu poderia dar esse call, até porque ali do UTG com esse tanto de ficha ali, ele tá chovando provavelmente uma mão pior que a minha, sabe? Mas dar esse call aqui, tendo ele e esse aqui curto, não vale a pena porque os blinds já passou por mim na realidade. Então, tipo, pra mim entrar numa mão aqui agora, só com uma mão melhor do que essa e... ou eu sendo um agressor, né, no caso. E aí ele chova de novo lá, que eu não tenho fold para isso aqui, preciso da call para ver se eu dobro. E é aquela mesma questão da outra vez, não tomar uma bad, né? Que nem o outro lá abriu um rei 3. Que aqui provavelmente eu tô na frente dele, olha lá. A gente segurou, foi para 4.900 fichas. E agora a gente tem um pouco mais de ficha para poder botar pressão, né, no caso. E aí, tipo, vindo uma mão aqui relativamente boa, a gente vai para cima. Vocês podem ver que o blind é muito alto, só que ele é sick, né? Tipo, vocês podem ver aqui que a cor que eu tenho dele ali, ó, é de loser. É um cara que dá call com um range bem aberto. E eu também não tenho muitas mãos jogadas contra ele. Já tem muito tempo que eu não jogo os 7 dólares. Então, na realidade, muitos do que estavam no mesmo field que eu já subiram o buy-in. Já não jogam mais aqui, então tipo, os regulares que eu jogava antes, eu vou encontrar eles num buy mais alto, né, no caso. Um 8 e 6. Por enquanto a gente não tem como nem tentar roubar uns blind, porque eu não quero ficar tomando call e acabar perdendo ficha, independente de que nenhum deles me tire do torneio. Eu preciso de ter uma equidade muito boa para botar minhas fichas no pano, para poder, se eu tomo um call, eu tenho uma equidade boa para ganhar a mão ainda. Então eu preciso também desses blind dos antes, mas eu só vou atacar eles com esse stack aqui numa hora mais propícia, né? Tipo, que me dê uma vantagem maior sobre o vilão. E esse aqui foldando e esse aqui, o panda ali eu ainda tenho fold para ele, mas aqui eu já não tenho mais fold. É sempre bom tomar um walk. E aqui nessa situação, tipo, a mesa roda em fold. Esse cara aqui, agora eu com essa mão aqui, ela tem uma equidade boa. Então, tipo, aqui eu já vou pra cima dele de all-in. Se roda, no caso aqui já não dá mais. Mas aqui eu iria pra cima dele de all-in, porque como tem dois curtos aqui, pra ele dar o call seria praticamente impossível com qualquer mão que ele tiver aqui. Tem um as e 2 ali.
E acabou que ele toma mais uma bad. Tem um tempão que ele tá, não puxa uma mão. Aqui é uma situação que eu vou de all-in por cima, porque tomar call dele aqui é difícil. E ele não quer cair antes dele também. Então, tipo, pra ele foldar essa mão aqui é bem fácil. E 8-9 joga bem também, então não tem problema. Aí já tem um all-in aqui. All-in call. E aí os outros dois ali, independente de que o mão estiver, só se tiver um as para entrar nessa mão. As, né, no caso. E o As e Rei já tomou. A gente saiu do jogo com 6.000 fichas. E aí tivemos $20 aqui de plus. Então, tipo, conclusão. A gente jogou uma sessão onde a gente começou com $44, acabou com 46. Não foi uma sessão tão boa, porque a gente caiu em 3 mesas e puxamos 3, né, no caso. Tem sessões que a gente faz e acontece isso, tem sessões que a gente faz puxa as 6, puxa 5, puxa 2, e enfim. Aqui a gente teve $2 de lucro só, porque a última mesa aqui também a gente conseguiu puxar uma quantidade de ficha legal. Mas essa é a variância que tem dentro do jogo. Vocês podem ver que na situação ali de uma das mesas de $7, por exemplo, eu puxei um Ice Rei e tomei uma bad para um Rei 3. O cara acertou 3, né, no caso. Então, tipo, isso aqui é o que eu posso falar um pouco sobre o como jogar o 50-50, né? Então, tipo, para quem tem curiosidade, para quem tiver a fim de jogar, começa com uma mesa, vê se dá certo, se consegue jogar o jogo, sobe para 2, 3, vai subindo consecutivamente. E tipo, entre a diferença dos buy-ins, se vocês entrarem no buy-in de 1,50 no caso, as pessoas vão estar aptas a jogar um range de mão bem mais vulnerável, um range de mão marginal, né, no caso. Então, tipo, se vocês têm a base de jogar, né, no caso, essa base ali do PDF aqui que eu fiz, né, que é para, no caso, $7 para cima, se você tem a base ali de segurar as mãos, jogar mão prêmio e etc., se você joga dessa forma num torneio de 1,50, você vai ter uma vantagem sabendo, lógico, a hora de jogar contra os vilão, porque eles vão abrir mãos que não são tão boas contra as suas. Então, tipo, a hora que vocês acertar, vocês vão estar praticamente tirando tudo deles, né? Então, é mais ou menos isso, gente. Aí eu deixo aberto aí. Alguém tem alguma pergunta? Entenderam qual é o sistema do jogo ou o quê? Foi bom, foi bem explicado. Eu acho mais bingo, né? Foi muito complicado jogar nesse 50-50. Achou complicado? Ah, eu achei muita agressividade. Tipo, aqui ou vai pra cima ou não vai, né, no caso. Mas você pode ver que no começo de torneio é bem tranquilo também, né? Tem essa vantagem também de você conseguir dobrar. Se você conseguir dobrar, você vai ficar mais tranquilo. Tipo assim, quem consegue dobrar ali no começo do jogo fica mais tranquilo, né? Mas pra quem não consegue, aí fica esse jogo. Você tem que esperar os blinds subir para você ter ficha suficiente com fold equity, né, nos vilão, para você poder foldar, né? Para você poder fazer eles foldarem, né, no caso. Fora isso, e a outra coisa também é que eu jogo turbo, né? Eu gosto de jogar o turbo porque é isso daí que vocês viram. É mais tum-tum-tum e a sessão já acabou. Agora, pode tentar também jogar o normal, o regular, né, no caso. Bom, mais alguma pergunta? Alguma questão aí que vocês têm alguma dúvida? Tranquilo. Então, Por mim, beleza. em princípio, é isso mesmo.
Já é, então. Então eu espero ter ajudado aí, tirado algumas conclusões do 50-50. E agora tem que pegar ali a galera do time, né? Beleza, obrigado aqui. Valeu, Aquiles. Valeu. Obrigado aí. Parabéns, show de bola.